Olá, bom dia. Hoje é dia 31 de agosto do ano de 2020 e eu vou fazer mais algumas considerações e algumas análises, algumas perguntas e vou deixar algumas ideias no ar, beleza? Analisem as ideias e... Tá aparecendo uma fitinha lá em cima da minha porta. Deixa lá, não tem problema. Por que ficou tão longe assim? Tá, deixa lá, não tem problema. Vamos continuar aqui. Eu vou te fazer uma pergunta, beleza? Vou te fazer uma pergunta. Você viu que nos meus vídeos eu falo muito de lógica e de ilógica, né? E tá subindo um vídeo aí, que eu vou tentar deixar isso identificável aí, sobre falso poder. Tá subindo aí na internet aí, e vai subir 2 vídeos hoje no dia 31, né? Que fala sobre o falso poder, e esse aqui também vai falar sobre o falso poder, tá? E o falso poder implica no livre-arbítrio, né? Se tem falso poder, logicamente não tem livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio é um poder, seria um poder verdadeiro. Se é falso poder, não é livre-arbítrio. Enfim, vamos lá. Vocês observem também que nos meus vídeos eu falo muito de paradoxos, tá? Por isso que tá escuro aqui. Cara, me dá... Segura um pouquinho aí. Deixa eu cobrir minha bagunça aqui. Pera aí, um minutinho só. Deixa eu ligar a outra luz aqui, cara. Aí. Pronto? Foi. Aí, melhorou um pouquinho. Vamos lá? Se o julgamento de Jesus fosse hoje, o que você faria? O que o povo faria? Se o julgamento de Jesus fosse hoje. Mas não. Apenas pense, se dê a oportunidade de analisar e pensar nessa possibilidade. Se o julgamento de Jesus fosse hoje, se hoje o povo tivesse que julgar Jesus, o que aconteceria? Será que teríamos o mesmo resultado? Tá. Fica por aqui, né? Tá bom? Já fiz a pergunta. É lógico, você há de convir comigo, que todo mundo libertaria Jesus. Lógica. É ilógico Jesus hoje na terra e condenar ele e libertar Barrabás. Lembra daquela cena de Barrabás? Se fosse hoje, repetiria daquele jeito ou não? Ou seria unânime? Tá, não sabemos, né? Não sabemos, mas temos uma possibilidade ali então, e também não sabemos disso, mas logicamente, tendo em vista o mundo de hoje e as pessoas, logicamente daria 100% liberdade a Jesus, né? Tá, vamos em frente, beleza? Já fiz a primeira jogada, outro dia eu falo mais sobre isso, tem mais coisa pra falar. Você viu que aqui eu falo muito de paradoxo e falso poder, né? E eu vou te fazer agora um exemplo desse falso poder, desse livre-arbítrio e desse paradoxo. Eu vou juntar 3 coisas. Tá? Vamos lá. Vamos supor que a Bíblia está prevendo o chip da besta. Esse chip da besta será colocado na minha mão aqui em algum lugar. Sem isto, eu fico desclassificado praticamente da sociedade, porque vai ser, você sabe, vai ser impedido, eu não consigo fazer as coisas na sociedade. Tá. Então vai vir esse chip, preste atenção, que momento glorioso nós vamos viver. Eu vou te levar para um paradoxo, tá bom? Então vai vir um chip na minha mão, em que eu não vou ter opção de não usar de certa forma, porque se eu não usar eu não consigo fazer as coisas, porque vai ser uma coisa em grande escala. Mas, neste mesmo evento, dizem que eu posso negar isso, e que eu não posso aceitar, e que eu tenho condição de não aceitar.
Eu quero ir logo no assunto e nós vamos presenciar um paradoxo. Se algo me é obrigado, como eu tenho livre-arbítrio? Ou se eu tenho livre-arbítrio, como que algo me é obrigado? E se algo me for obrigado, quem diz que eu tive o poder de decidir? Preste atenção. Tem uma história por aí que você conhece bem, inclusive é bíblica, eu sei que você é um cara religioso, em que vai vir um chip e você não vai aceitar, que você não coloca sobre custos disso, e você vai dizer que não quer, que não pode, e não sei o que lá. Tá. Primeiramente, se for obrigado a pôr em mim, eu não estou decidindo. Então aonde há livre-arbítrio? Se eu for obrigado, eu não sei se eu estou conseguindo entender, explicar para vocês. O que eu quero dizer é o seguinte: não existe duas coisas diferentes numa mesma situação. Se eu for obrigado a usar o chip, eu não tenho culpa. Entendeu? Então onde entra o meu poder de decisão? Não há uma obrigação e livre-arbítrio no mesmo lugar. Duas coisas opostas. Embora eu diga que há, mas preste atenção. Se eu sou, por exemplo, se eu não cumprir algumas diretrizes do YouTube, eu estou sendo obrigado a cumprir algumas diretrizes do YouTube. Se eu não cumprir, o que eu faço? Eu sou cortado da massa. Claro, isso não me é tão grave, porque dá para viver sem o YouTube, mas tem coisas que não dá para você viver sem. E a ideia do chip da besta é que vai ser em grande escala. E você não consegue mais. Vamos supor, se tirar o dinheiro de papel e você tiver que usar um cartão magnético com dinheiro virtual, você vai ter que se virar. Se em todo lugar pedir isso, você vai ter que ter um cartão de dinheiro virtual. Então, se eu fui obrigado, como que eu tive a opção de decidir e dizer que tenho, não quis ou quis? Aonde que entra isso? Se eu sou obrigado, meu querido, eu estou livre de qualquer decisão. Então aonde que entra uma sociedade me impondo uma coisa e eu com o direito de decidir? Ah, tá. Eu posso decidir então. Você vai poder decidir não pôr o chip. Não, preste atenção. Eu sei que você vai falar, não, mas é o chip da besta. Eu estou dizendo o seguinte: você vai poder escolher não pôr? Não coloca. Porque se você for obrigado, você vai pôr. Então eu não sei aonde que está o problema, ou o terror nisso, ou o desentendimento, mas vocês conseguiram ver um paradoxo? Se eu tenho livre-arbítrio, nada me é obrigado. Não tem como me obrigar em nada se eu tenho livre-arbítrio. E se eu for obrigado, eu não tenho. E se eu não tenho, e se eu tenho, e se eu for obrigado, eu não tive culpa de decidirem por mim. Então aonde que eu vou pecar ou ser errado mediante eu não escolhi? Dentro de mim eu vou falar, Senhor Jesus, eu fui obrigado, eu não tinha como comer. Então assim, tipo, não faz sentido, entendeu? Você percebeu que não faz sentido? Você acha que, o que eu quero dizer? Você acha que se você for, as pessoas têm aquele falso poder, aquela coisa que chega assim, não, eu decido não pôr porque estou de acordo, mas e se não tiver outro jeito? Não foi você, meu querido. Ou seja, você quer manter a postura de decisor das coisas. Entendeu? Nisso vai ser imposto em você e você ainda... Então você não decidiu. Uma coisa anula a outra. Entendeu? Não tem como ter livre-arbítrio
com uma coisa me imposta. Por exemplo, imposto de renda. Você tem livre-arbítrio? Não. Não faz para ver. Aonde tem livre-arbítrio no imposto de renda? Então você vai dizer, não, mas isso não. Isso não é normal. Livre-arbítrio é você falar, não, eu não vou pagar imposto de renda. Faça. Então você não tem escolha. Se você não tem escolha, onde está a tua culpa? Aí sabe o que você vai fazer? Sabe o que você vai fazer? Encrenca. Você só vai fazer encrenca, que é o que você está procurando com essa historinha de ter livre-arbítrio e não aceitar o chip da besta. Porque, cara, preste atenção. Se chegarem até você, este é o chip da besta. Daí, tipo, vamos supor, não vão falar, né? Mas você tem que pôr não sei o que lá. Não põe, vai ser morto. Não tem livre-arbítrio. É uma imposição. Não existe duas coisas, você existe só uma. Então, aonde que cabe, pelo que eu vejo na sociedade, em que o chip vai ser me imposto e eu ainda tenho o poder de decidir? Se eu não acatar as decisões do YouTube aqui, cadê meu livre-arbítrio? Então eu quero dizer que não existe duas coisas possíveis para mim quando uma é feita. Se eu sou obrigado, se eu for obrigado a usar o chip da besta, por exemplo, meu querido, eu estou absolvido da culpa. Só sabe o que vão fazer? Sabe o que querem? Pau. Querem encrenca. Querem uma coisa enganatória para que o ser humano impere. Não, eu não aceito. E vamos pra rua e vamos gritar. Porque você quer pau. Vocês querem bagunça. Entendeu? O ser humano é futriqueiro. Tem um comichão no rabinho. Ele quer caos. Porque, cara, você acha que Deus não teria condição de analisar, falar, meu querido, você foi obrigado. Você não teve escolha de fazer isso. Caramba, se eu tenho o livre-arbítrio, eu decido o certo e o errado, mas o errado é me imposto, eu sou absolvido da culpa. Mas sabe o que vai acontecer? É capaz de acontecer rebeliões e mais treta e mais bagunça por causa do tal chip da besta que foi me imposto. Se chegam e falam para mim, senhor Inácio, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo usando o chip da besta, você não vai conseguir comprar nem pão na panificadora. Não, mas eu vou... Você vai morrer de fome? Pelo teu livre-arbítrio. Tá, então você vai morrer. Basicamente, você vai fazer isso porque vamos supor assim, se o carro é movido a gasolina e param a gasolina, você vai mover ele com cuspe? Entendeu? Não tem, carro anda a gasolina. Mas aí eu dissipei um pouco o assunto. O que eu quero dizer é o seguinte. Preste atenção, por exemplo, no que aconteceu. Vamos pegar um assunto atual. O Caixa Tem. O Caixa Tem, eu tive opção. O governo falou assim, faz isso, se cadastra, coloca, você tem que estar no cadastro único para receber o benefício. Você tem que estar assim para fazer o benefício. Eu tive que fazer. Aí você vai dizer assim, mas você poderia não ter feito. Sim, eu poderia não ter feito e perdido os R$600. Não, mas então, tá, mas daí você vai dizer assim, tá, mas daí você escolhe então, agora eu estou tendo escolha, era uma escolha, eu poderia escolher, eu ficava sem o benefício, mas não estamos falando de uma coisa totalitária. O chip da besta diz ser uma coisa totalitária, que vai pegar tudo e você não vai ter outro caminho. Eu tenho, apesar de tudo, opções de ver se o Caixa Tem. Mas basicamente, para mim ter o acesso e possível registro e ganhar esse dinheiro, eu tive que fazer. Então eu não tive escolha dessa forma. Não adianta, eu não tinha outro meio. Então, se é estipulado, meu querido, uma ordem, não tem como você ser culpado por ela. Você é absolvido, você não tem o que fazer. Ou seja, pode ter 7 bilhões de pessoas usando o chip da besta. Não quer dizer que eles vão para o inferno.
Não quer dizer que seguiram a Satanás. Não quer dizer que foram, que se concordaram, eu fui obrigado. Vocês não conseguem entender a diferença de ser obrigado e de não ser obrigado? Ou seja, se você é obrigado, você não tem livre-arbítrio. Se você tem livre-arbítrio, você não é obrigado. O livre-arbítrio te deu discernimento. Eu sabia, Senhor, o que era errado, mas me foi obrigado, o que eu posso... Então, meu querido, sabe, eu vejo coisas nessa internet aí que é o arco da véia. É um abuso, sabe, a inteligência. É uma coisa sem sentido, sabe? Porque não existe. Se é me obrigado, meu querido, eu estou absolvido. Coloca, não tem outra opção. Você vai, é só assim para mim viver. Não, você pode ficar sem e se fuder, tá? Viu? Eu tive escolha. Então, se eu ainda tiver a escolha de não pôr, eu não coloco. Agora faz o seguinte, vai conseguir comprar pão? Se não tiver outro jeito. Então você está absolvido da culpa. Então aonde está o problema? Sem falar que essa de chip da besta é uma grande mentira, né? É uma grande lorota. Entendeu? Essa história do... Eu preciso parar que já deu 16 minutos, tá? É uma grande mentira essa história do chip da besta que vai vir. O chip da besta já veio há muito tempo. Há muito tempo. Tá bom? Faz parte do projeto de enganação e de coisas que o homem acha que pode. Sempre aquilo que eu falo, eu posso. E vamos descobrir que não pode nada.